Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas. Essa é a primeira live do nosso projeto Caminhos do Divino. O projeto do Caminhos do Divino é uma exposição virtual focada na Festa do Divino de São Luís do Paraitinga. Nós contamos com o apoio do Governo do Estado de São Paulo, é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Economia Criativa e Cultura, e também o apoio da Prefeitura de São Luís do Paraitinga. É com muita alegria que nós anunciamos essa primeira live de uma série de 8 que vão acontecer. Sempre aqui no Facebook do Caminhos do Divino, sempre às 10 horas, aos sábados, todos os sábados, começando hoje. E hoje nós temos o grande prazer de apresentar os nossos entrevistados convidados, que são especialistas aí em festas populares brasileiras, que entendem do assunto, que vivem essa realidade. Então, eu tenho uma honra enorme aqui de convidar e de apresentar o Neto Campos, que é formado em administração pela Unital e pós-graduado pelo Sesc-Senac, pelo Senac São Paulo, na verdade. Ele que é músico, é compositor, integra as bandas, maravilhosas bandas de São Luís do Paraitinga, chamadas Estrambelhados e Céu de Lamparina. Hoje, atualmente, o Neto ele é secretário de Turismo e Cultura de São Luís do Paraitinga. Esse cargo ele ocupa pela segunda vez. Seja bem-vindo, Neto. Também obrigado. Quero apresentar também a Denise, nossa querida amiga Denise, que é antropóloga, doutora pela USP e pesquisadora acadêmica das festas populares brasileiras, que tem tanto a compartilhar suas histórias de vida com a gente e as suas histórias acadêmicas. Seja muito bem-vinda, Denise. Bom dia, gente. Bom dia a todas, a todos. Hoje eu vou tomar um café com prosa aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Denise. E claro que a gente não poderia de contar com a presença, obviamente, da criadora desse projeto, é a idealizadora do Caminhos do Divino, que é fotógrafa, diretora artística do Caminhos do Divino e que há 5 anos se dedica a registrar festas populares brasileiras. Andréa Goldschmidt, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Vai ser, sem dúvida, uma conversa muito boa. Estou bem animada de saber o que vamos ter para trocar aí hoje. Que ótimo. E eu sou Vandresa Freiria, sou Relações Públicas de formação, mas produtora cultural por paixão. No Caminhos do Divino, eu sou a produtora executiva e faço as entrevistas. Então, sejam todos muito bem-vindos aqui conosco. E hoje eu vou moderar esse bate-papo. A gente chama de live, né? A vida agora dinâmica muda as palavras, né? É um encontro virtual. Os anglicismos são fortes, né? Afetam a nossa linguagem, então vamos de live. Para começar, eu queria convidar todo mundo que está assistindo a gente aí para compartilhar essa live com os amigos, marcando os amigos, porque tenho certeza que vocês vão lembrar de amigos, de situações, então é uma oportunidade de compartilhar com as pessoas, seja marcando pessoas aqui na nossa página ou compartilhando com os amigos. E não se esqueçam de ir mandando perguntas, que nós vamos ter oportunidades aí de interação com a plateia virtual e vocês podem mandar suas questões, seus comentários. Vamos começar então com a Denise? Denise, conta pra gente qual que é a importância das festas populares na vida das pessoas. Bem, agradecer novamente o convite, essa honra de poder partilhar com o Neto, com você, Van, com a Andréia, que muito gentilmente me convidou parece milênios, né, Andréia? Porque com a pandemia, a temporalidade, ela modifica, então, assim, parece que eu encontrei com a Andréia há muito tempo para falarmos do documentário, para gravarmos, mas não, se a gente pensar, foi recentemente, né? Que muito gentilmente
me convidou, muito generosa. Então, mais uma vez, obrigada. Uma vez mais, obrigada por iniciar essa conversa. Que honra, que desafio, que honra. Bem, o que eu falei para a Andréia e o que eu falei no documentário, e que eu sempre falo, isso é embasado nos teóricos da festa, que aí nós temos brasileiros, franceses, nós temos estadunidenses, africanas, que falam sobre festas, né? Mas isso também está no cotidiano, meu, seu, da vizinha, do padre, de todo mundo. Se a gente pensar o seguinte, a gente acha que o nosso calendário anual, nós achamos, num senso comum do dia a dia, que ele é pautado, norteado, por assim dizer, pelo trabalho, não é? Então, assim, mas quando eu te pergunto, quando você pensa em data, o que te vem à cabeça? Te pergunto, o que te vem à cabeça? Quando eu falo assim, uma data, você não vai falar, nossa, o dia da minha reunião que eu tive com o chefe. Não, ou vem aniversário, o seu aniversário, aniversário de filha, de mãe, Natal, Dia das Mães. Então, nunca virá, apesar da gente achar que o nosso calendário é marcado pelo trabalho, pelas datas de trabalho, reuniões, agendas de relatórios, na nossa cabeça, e não precisa ler os teóricos de forma nenhuma, vocês festeiros e festeiras sabem disso, vai vir uma data festiva. Muito provavelmente as festeiras e festeiros do divino, os brincantes e os religiosos, vão pensar primeiramente na festa do divino. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, que a despeito da gente achar que a nossa agenda, que o nosso ano é marcado pelo trabalho, ele é marcado pelas festas. Ele começa com o Ano Novo. Depois, a gente vem com Páscoa. Aí, vem com muitas coisas. Páscoa, Corpus Christi, vem Dia dos Namorados, vem a festa cívica, o Natal, o Dia dos Mortos. E a gente tem que pensar que não só para católicos. Vamos pensar nos muçulmanos. O Ramadã são 40 dias marcado pelo início de uma festa, pelo fim de uma festa. Várias culturas, a morte tem uma marcação. Vamos lembrar que para os católicos e para os cristãos, são 7 dias. A gente sempre tem uma missa, um culto depois de 7 dias. Então, o que eu quero dizer é que a nossa vida ela é marcada pelas festas. Nós sabemos as felicidades e os dissabores do dia a dia, do trabalho. Mas o que marca a minha vida, a sua vida, são as festas. Por exemplo, quando você vai estar disponível para tal trabalho? Logo depois do carnaval. Quando que nós vamos poder nos encontrar? Seria bom no Natal. Eu não falo, depois daquela reunião, ou então 7 dias depois do nosso trabalho de campo, do nosso trabalho na engenharia, na medicina, na antropologia, que é o meu caso. Então, e uma coisa interessante é que agora, na pandemia, que nós estamos vivendo, infelizmente, nós temos visto a dificuldade que nós estamos tendo justamente por conta das festas. O tanto que o isolamento, a princípio, mas depois a gente vai falar disso mais para frente, nos deixou um pouco perdido porque quebrou, a princípio, essa temporalidade. Como vamos viver o Dia das Mães? Como vamos viver a Páscoa? Como vamos viver a festa do Divino sem a rua? Então, a princípio, olha o que nos bloqueou. O trabalho, de certa forma, para quem não perdeu o seu trabalho, foi para home office. Né? Estamos trabalhando mais. Sim, estamos trabalhando mais, está mais difícil, mas o trabalho continuou. Mas e as festas? Então, só para deixar aí essa primeira chamada para a gente pensar. O que no seu ano, quando eu te pergunto, me diz uma data importante, qual que é? Com certeza ou é o Natal, eu acho que vocês vão me falar o Divino. Eu também gosto muito do Divino, da festa do Divino. Então, só para a gente pensar na importância da festa,
pautando o nosso ano, pautando a nossa vida. A festa, ela rege a nossa vida. As festas católicas, as festas cívicas, desculpem, as festas de outras religiões. Então, a festa, ela é o que dá carne para a nossa vida. Ela é o que dá estrutura, ela é o que dita, ela é como se fosse o pêndulo e o sino do nosso ano. Ela vai nos falando do nosso ano. É hora de chegar no ano e vai batendo. É hora de ir embora do ano. Ótimo. Ótimo, Denise. Muito obrigada por esse início aí do nosso bate-papo sobre a importância das festas. Queria falar agora com o Neto e ouvir dele uma experiência pessoal dele. Neto, você que é nascido em São Luís do Paraitinga, você que vive a realidade dessa cidade, que tem muitas festas ao longo do ano, conta pra gente quais são as suas primeiras lembranças de festas populares na sua cidade. Bom dia, Vandresa. Bom dia, Andréia. Bom dia, Denise. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado em estar aqui com vocês, batendo esse papo, né? A gente tentou, durante a produção do web documentário, conversar aqui durante a festa, inclusive, e não conseguimos, né? Então, agora a gente está tendo essa possibilidade e fico muito feliz, né? Bom dia também para todos que estão nos acompanhando aqui. Então, pois bem, né? São Luís é pautada por festas, né? A gente diz aqui que a gente tem um povo festivo, né? Festeiro, uma cidade festeira. A gente tem mais de 50 festas ao longo do ano. Então, a gente vive isso muito intensamente, né? E as minhas primeiras lembranças são do carnaval, né? Eu tenho um pai que é carnavalesco, artista plástico, né? Tios que são músicos. Então, o carnaval foi muito marcante, muito marcante na minha vida, né? Mas, logicamente, a festa do Divino, eu acho que, sem dúvida alguma, é a festa mais importante de São Luís do Paraitinga, né? E aquela que marca a vida de todo mundo, né? Isso é totalmente perceptível quando você percebe o envolvimento da própria comunidade na festa do Divino, né? Ela acontece praticamente o ano inteiro, né? Termina uma festa, a gente começa outra. Até porque tem a saída da bandeira, né? No que a bandeira vai peregrinando aí por todo o município e região, né? E acontecem os pousos, e nos pousos normalmente se tem sempre uma comemoração, se convida os vizinhos a participarem, a comunidade ali do entorno, né? Então a gente vive isso muito intensamente o tempo todo, né? E a festa divina é muito marcante para mim, a questão das cores e dos sons, né, da festa do divino, né? Primeiro, ela acontece num período muito bonito, né, que é o outono, quase a entrada do inverno, né, em que a gente tem um céu sempre muito azul, né, uma luz sempre muito bonita, e isso sempre foi muito marcante na minha vida, né, principalmente ali no domingo, dia principal da festa do divino, né, no seu término e no seu ápice, né, quando a gente sai na rua e tem aquele céu límpido, sem nenhuma nuvem, super azul, assim, e você se depara com aquele mar de cores da festa do divino, né? Tem o vermelho, que é muito marcante, logicamente, mas tem as cores dos grupos, né? Das congadas, dos moçambiques, né? E a questão do som também é muito presente, né? Na festa do divino, né? A questão muitas vezes eu acordo 6 horas da manhã no domingo da festa com a alvorada, né? Ao som da banda, da corporação musical São Luís Tolosa, ao som das congadas, dos moçambiques, né, dos burburinhos da rua, né, e daí não tem como, né, a gente levanta e vai para a rua acompanhar de perto, né. Fora isso, tem outros sons muito marcantes da festa, que é o sino, né, o sino aqui da Igreja Matriz, que bate sempre ali ao meio-dia, às 18 horas, sempre foi muito marcante ao longo da festa. Os foguetes de vara são muito tradicionais aqui em São Luís também, é sempre um som muito marcante, né, na saída ali da procissão, das novenas, né, e fora o som das congadas moçambiques, que eu acho que é parte da festa, né, eu acho que é o que tem de mais bonito na festa divina, essa participação das expressões populares, né.
Então, a festa do Divino, para mim, talvez seja a mais marcante de fato. Bem, é isso, né? A gente vamos conversando por aqui. Que legal. Muito bom, Neto, você trazer todas essas peculiaridades da festa do Divino, né, que a tornam assim tão únicas. A gente sabe que tem muita festa do Divino no Brasil inteiro, em muitas localidades, mas como em São Luís, não há. Então, queria convidar agora a Denise para contar para a gente um pouquinho, com a experiência acadêmica dela, o que é uma tradição. Como que surgem essas tradições? Se tem algum tempo certo para a gente chamar, olha, agora a gente já pode chamar isso de tradição. Você conta um pouco para a gente com o seu viés acadêmico? Claro, Vanessa. A tradição, ela é sempre uma polêmica boa de se conversar, de se discutir, porque a tradição, o que tem mais de tradicional numa tradição é a mudança, é a dinâmica. Então, é muito comum se estudar uma festa, ou qualquer expressão popular, como o Neto falou, ou além de festas, rituais, ou indígenas, quilombolas, ou de outras culturas de outros países. E é muito comum mesmo, e não tem problema, as pessoas quererem buscar a origem. Só que a gente tem que pensar que a origem, ela se perde, né? Não existe essa questão da origem. O dia que começou, quando começou. Se você, por exemplo, eu sou antropóloga, né? Tenho uma formação em história, complementar em história, mas você pode perguntar para uma historiadora, para um historiador, ela e ele vão ter muita dificuldade de responder quando começou algo. Porque o que eu posso dizer é o seguinte: já que é uma tradição, não se sabe quando começou, quando foi a origem. Existe sim algum momento na história que se marcou. Algum momento aquilo foi importante. Eu vou dar um exemplo que eu acho que é bem fácil de entender. Apesar de não ser sobre festa, apesar de ser sobre guerra, mas também estão muito ligadas, festas e guerras, eu acho que vai dar para entender. Vamos pensar na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, que é uma coisa que todo mundo estuda na escola. Vocês já viram que agora os livros didáticos estão mudados, ainda bem, né? Mas assim, vocês já viram que quando a gente estudava, aí eu falo achando que não tem gente que ainda está estudando, né? Todos nós sempre estamos estudando, né? Pensando, lendo. Vocês já viram que fala assim, tal dia, em 1914 ou 1939, começou a guerra. É como se a guerra começasse, não é? Aconteceu o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Aí você fala assim, aí começou a guerra. Obviamente que nós, desculpem, adultos, adolescentes, né? A criança ainda vai passar por esse processo de aprendizagem. A gente sabe que uma guerra não começa assim. São discussões, são conflitos anteriores, começam há muitos anos antes. Então, eu acho que esse conceito é muito interessante para a gente entender, porque a gente sabe que uma guerra não começa do nada, não é? Então, são anos de discussão. Então, vamos passar isso para a festa, que é melhor ainda? Uma festa, ela pode ter o seu marco. Por exemplo, se eu for lá conversar com o Neto, em São Luís, queria estar aí, gente, ele vai me dizer assim, aqui tem aqui na história, nos livros, tem falando que a tal família foi a primeira família festeira. Isso é um marco importante. Então, os marcos importantes, eles vão entrando nos registros históricos da cidade. Vamos supor, no livro do tombo, algumas coisas, né? Para festas que são tombadas. Então, nós vamos fazendo, como historiadores, como pessoas da comunidade, sociedade civil, vamos marcando algumas datas. Mas é muito importante a gente entender que quando a gente vai entrar numa conversa, vocês já viram que, vamos supor, senta pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, e mais velhas do que as mais velhas, e aí vai falar assim, mas essa festa, a bandeira era desse jeito, essa é a original.
Aí a pessoa mais velha ainda, que não necessariamente é mais velha de idade, mas talvez é mais velha na cidade, vai falar assim, ah, não, mas a primeira não foi essa. Então, o que é isso? Alguém está errado? Não. Na verdade, a tradição, ela é mutável, ela sempre está mudando, ela é dinâmica. E para alguma coisa existir enquanto tradição, ela tem que mudar. Porque se ela não mudar, ela cristaliza, ela fica fixa, ela não morre. Não vai ter, o jovem não vai ter vontade de entrar nessa brincadeira. O mais velho não vai ter vontade de sair da sua casa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: tem problema a gente conversar, especular sobre a origem? Não tem. Mas a gente tem que entender que ninguém está errado. Não existe aquela origem, ninguém sabe quando começou uma festa do divino. Ah, veio de Portugal, mas veio como? Ah, alguém vai falar, veio de uma região. Não, veio de outra. Ninguém está errado. Existe sim um momento em que historiadores ou pessoas de alguma cidade, autoridades, padres, professoras marcaram, né? Nos livros, no livro da igreja, no livro do cartório. Mas isso não quer dizer que uma tradição começou ali. E outra coisa, é muito comum, não só na festa do divino, mas em todas as festas, em todas as tradições, de dizer, ah, mas isso está acabando. Vocês já viram que quando a gente vai conversar entre nós, né? Não precisa ser a pessoa mais velha, não, viu, gente? Às vezes, os mais velhos, eles que viram muito mais festas, eles que viram muito mais vida, sabem muito mais do que os mais novos que a vida, ela, para ser vivida, ela tende à mudança. Que a festa ela só pode existir se ela mudar. Né? E quando eu falo mudar, não é transformar, mudar as cores, mas pequenas mudanças, entra um novo grupo, sai outro grupo. Os mais velhos, eles têm essa sabedoria, por quê? Porque eles já viram muita coisa. Eles já viram o pouso ser maior, o pouso ser menor, teve ano que foi mais difícil, teve ano que foi mais fácil. Então, essa sabedoria da vivência mostra que a festa é dinâmica, né? Que a tradição é dinâmica, que ela muda. E é necessário que mude. Mas não existe, de forma alguma, alguém em algum lugar que não vá falar, essa festa está morrendo. Né? A gente ouve isso em vários lugares. Ah, isso agora não é como antigamente. Não é como antigamente, e isso é um sinal de que a festa, de que a tradição está permanecendo. Né? Então, assim, isso não é só para a festa divina, isso são para os rituais indígenas, para os rituais quilombolas, muçulmanos. Vocês têm que pensar o seguinte: uma tradição, como as pessoas pensam, que é imutável, ela é cristalizada. E uma coisa cristalizada, a gente pensa no açúcar. Uma coisa cristalizada, no início ela fica muito bonita, ela brilha, mas depois ela vai recrudescendo e ela não se movimenta. Agora, pensa em algo que não é cristalizado, algo que se move, pensa no feno. O feno, ele parece que ele vai desintegrar, mas vocês já viram o feno? Ele vai rolando para lá, para cá, se movimentando, e ele só cresce. Isso é a festa, isso é a tradição. Então, quando vocês... Isso não precisa ser teórico, hein, gente? Pensem aí nas discussões que vocês têm com as pessoas da festa, os festeiros, os mais velhos, os mais novos. É muito comum, eu morei um tempo num país da África, é muito comum os mais velhos, eu estou falando dos anciãos africanos, que são mais ferrenhos com algumas coisas, dizerem: ah, esses jovens agora estão escutando música na comunidade, está acabando o respeito. E existe essa discussão, mas essa discussão, inclusive, faz continuar a vida em comunidade. A festa, a festa, mas a tradição, aí eu estou usando a festa como exemplo, ela precisa do... Ah, essa é a data certa, esse é o registro histórico. Aí vem alguém que fala, ah, mas agora esse ano vai ser diferente. Então, isso tudo é importante. Vamos pensar no movimento feno da tradição, não no movimento cristalizado. A tradição, para ela continuar, ela precisa se reinventar o tempo todo, ela precisa agregar gente nova.
Então, vamos pensar, todo mundo quer que a festa do Divino continue, não quer? Obviamente, que é uma festa maravilhosa. E aí vem a Andrea e nos propõe o seguinte, olha que dificuldade nesse tempo de pandemia, nós vamos fazer virtualmente. Ou então, antes, né, vamos levar os óculos. Por isso a festa acabou? Não. A Andrea está introduzindo coisas, e olha que bom. A festa vai poder ser vista de outras formas, também por outras pessoas. Então, ela não está mudando nada, ela não está mudando o curso da festa, ela só está pondo feno, ela só está criando mais coisa. Então, é mais ou menos isso. Eu acho que é mais fácil ainda compreender quando a gente pensa nas gerações discutindo uma tradição. Muito bom, Denise. Muito bom te ouvir. A festa é isso mesmo, a festa é dinâmica porque a vida é dinâmica, né? Que maravilha. Vamos lá com a Andrea agora. Eu queria ouvir a artista, criadora, artista audiovisual, e contando um pouco para a gente como foi que ela resolveu sistematizar a Festa do Divino de São Luís do Paraitinga de uma maneira acessível a todos nós. Conta para a gente, Andrea. Oi, bom dia. Bom, em primeiro lugar, eu achei que a Denise me deu uma responsabilidade muito grande, né? Assim, a festa, na verdade, aconteceu esse ano, né? Eu acho que o trabalho que eu e essa equipe toda desenvolvemos de jeito nenhum pretendia substituir a festa de verdade, né? A festa da comunidade. Claro que com a história da pandemia, várias atividades que estavam previstas, ou atividades que acontecem todos os anos, né? Independente de ser dessa forma mais cristalizada ou com inovações, com coisas que vão sendo acrescentadas. A festa esse ano teve várias novidades, né? Uns dias antes do que seria o dia do início da festa, a gente viu no Instagram do Padre Tequinho uma seleção incrível de fotos que ele tinha feito de como as pessoas estavam enfeitando as suas casas para a festa, né? As pessoas não podiam sair de casa, não ia ter novena, não ia ter aquela movimentação, vamos dizer, tradicional da festa, mas as pessoas arranjaram uma maneira diferente de fazer isso, e isso acho que foi uma coisa bem interessante, né? A mesma coisa aconteceu no dia de Pentecostes, né? A tradição é fazer uma procissão muito grande nesse dia. De novo, não dava para juntar um monte de gente e fazer a procissão, e aí acabou que aconteceu uma carreata. A gente até separou algumas fotos para mostrar para vocês, é bem interessante ver, né, a maneira como as pessoas driblaram, vamos dizer, né, essa circunstância que estava acontecendo agora. Eu mostro em seguida. Mas voltando então para a pergunta que a Andresa fez, né, de onde surgiu a ideia de registrar essa festa, de disponibilizar ela dessa maneira. Eu fotografo as festas populares brasileiras já há alguns anos, eu comecei esse projeto em 2014, e a Festa do Divino de São Luís do Paraitinga foi uma festa que me encantou desde o começo. Assim, a primeira vez que eu estive lá foi em 2015, e a partir da primeira vez que eu estive lá, eu voltei absolutamente todos os anos, voltei inclusive fora da época da festa, para ir nos pousos do Divino, para conhecer esse outro lado, né, da tradição, que é a folia do Divino, que é uma coisa que acontece no resto do ano, né, que não são aqueles 10 dias da festa, e que é uma atividade super interessante. Enfim, e a minha ideia sempre foi tentar, de alguma maneira, incorporar mídias mais contemporâneas para falar de uma festa que é uma festa bem tradicional. Então, eu fiz vários vídeos 360 graus, eu tinha uma ideia de trabalhar com realidade aumentada, com animações, com coisas que a tecnologia permite, porque o objetivo inicial era levar essa exposição para São Luís do Paraitinga, né, e, de certa forma, devolver para a população que nos deu todas essas informações, né, devolver para eles a festa de uma maneira um pouco diferente, né. Então, o objetivo, de fato, era que as pessoas pudessem vivenciar a festa que elas estão acostumadas a ver por meio da tecnologia. Então, a primeira ideia que surgiu foi disponibilizar aqueles óculos, né, de realidade aumentada para que as pessoas pudessem participar da procissão virtualmente, né. É muito provável que a hora que elas estivessem vendo o vídeo da procissão, elas vissem pessoas que elas conhecem, elas vão estar vendo a cidade em volta, que é a cidade que elas conhecem,
mas sem dúvida isso era uma forma diferente de experienciar uma coisa com a qual elas estão super acostumadas, né, como o Neto falou, desde criança. Enfim, em função da pandemia, a gente acabou não podendo levar essa exposição para lá. Espero que no ano que vem a gente consiga fazer isso, né, se tudo já estiver normalizado, mas, enfim, em função da pandemia, esse ano a gente não conseguiu levar essa exposição. E aí, então, surgiu essa ideia da gente mudar a forma de disponibilizar esse conteúdo e fazer essa exposição virtual, né, que é o que está disponível agora para quem quiser assistir pela internet. O lado bom, de uma certa maneira, de fazer isso virtualmente é que a gente consegue abrir essa exposição para um número muito maior de pessoas, né? Para gente que está em cidades mais distantes, que talvez não conseguisse ir para São Luís do Paraitinga nesta data, e que passa a ter acesso a esse conteúdo. E o lado ruim, assim, no meu ponto de vista particular, é que a gente não conseguiu levar para a população essa festa dessa maneira diferente, com essa inovação, né, que a Denise mencionou, que, enfim, seria uma experiência nova. É isso. Muito bom, Déia, muito bom essa introdução que você fez sobre o projeto de maneira geral, né, mas também fazendo o link já com as possibilidades para o ano que vem. Enquanto isso, enquanto a gente não tem a exposição física, a gente tem a exposição virtual no site www.caminhosdodivino.com.br. Quero aproveitar e convidar todos vocês para, depois dessa live, entrarem no site, navegarem e se permitirem conhecer a festa do Divino de uma maneira diferente, interativa. Tá aí o meu convite. Agora, uma pergunta. Só antes de continuar, já que eu falei dessa carreata diferente que aconteceu esse ano, aproveitando o gancho do que a Denise falou, deixa eu mostrar as fotos de como foi esse trabalho esse ano. Com certeza. As fotos que nós recebemos do vereador da cidade, né? O vereador José Correia, é isso? Isso. Então, aqui a gente fez uma seleçãozinha dessas imagens, né? Então, foram aí alguns carros que foram enfeitados, né? Aí estão o festeiro e a festeira desse ano, Luiz Cláudio Suelen. Essa pessoa que está de costas, eu não sei quem é. Você reconhece, né, a tua pessoa assim? Desse jeito? Não sei não. Tô querendo demais, né? Os festeiros, tranquilo. Os festeiros estão mais de lado também, né? Aqui o Padre Tequinho, né, se preparando aí para participar dessa carreata. E aí, à medida que esses carros iam passando pela cidade, as pessoas estavam assim nas portas das suas casas, né, com a bandeira. Aqui está todo mundo de máscara, bem protegido, né? Todo mundo fez aí uns enfeites bacanas na calçada, né? Então, enfim, não dava para participar da procissão, mas dava para estar presente, de certa forma, no momento em que essa procissão estava passando de carro, né? Várias casas aí fizeram enfeites bem bacanas, né, nos muros, nos portões. Aqui o carro andando lá pela estrada, né, o padre aqui de costas em cima do caminhão. Enfim, várias casas aí, todas enfeitadas, as pessoas querendo registrar esse momento. Acho que foi, sem dúvida, uma forma bem diferente de fazer isso, mas foi o que foi possível, né, dada a situação que a gente estava vivendo esse ano. Exato. Queria perguntar agora para o Neto os impactos da pandemia na vida da cidade e na vida das festas, né? Se puder fazer um recorte para a gente aí com o seu olhar da administração pública, como secretário de Cultura, como você tem visto esta realidade da pandemia? Então, até só para complementar, agora que eu vi essas fotos aí da procissão, né, que vocês postaram, na verdade, logo no início da pandemia, a comunidade aqui já se mobilizou e todos colocaram a bandeira do Divino nas suas janelas, né, pedindo proteção aí contra essa doença,
né? E desde então a cidade está enfeitada, né? Com essas bandeirolas, né? Então por aí você já consegue perceber a relação, né, da cidade com o Divino Espírito Santo, né? E é muito bacana essa mobilização, né, da população local em torno do divino. Então, em relação à sua pergunta, Vandresa, na verdade, a gente teve que parar praticamente tudo, né? Porque a cidade, ela tem aí um vasto repertório, né? Uma vasta agenda de festas ao longo do ano. A gente teve, no início do ano, o Festival do Marchinhas, o próprio Carnaval, que é tradicional aqui na cidade também, né? Mas após isso, a gente teve que cancelar todas as festas, né, que estavam por vir. A gente tinha uma agenda super bem bacana preparada para esse ano, né, com diversas festas, só que as festas aqui, elas são todas populares, elas acontecem todas na rua, com a participação do povo, são abertas, gratuitas, né? Então, nesse momento, infelizmente, não é possível fazer, né? E a gente vai ter que aguardar aí até tudo, de uma certa forma, voltar à normalidade para a gente poder retomar as festas, né? E isso, de uma certa forma, tem um impacto muito grande na questão econômica da cidade, para além da questão social, cultural, tem sim um impacto muito grande na economia da cidade, já que São Luís do Paraitinga é uma cidade turística, né? A gente é uma instância turística aí, e o grande atrativo dessa instância turística são as manifestações da cultura, né? São as suas festas, e infelizmente, por causa dessa pandemia, não podem ser realizadas. Entendo, Neto. Então, eu queria agora dar a oportunidade das pessoas que estão nos assistindo aqui e que já mandaram algumas perguntas, e aproveitar que tem uma pergunta para você, então a gente já passa a bola de novo para você. Uma pergunta da Maria Regina Santos, querendo saber, com você como secretário de Cultura, qual que é o papel da prefeitura de apoio à festa. E interessante que essa é uma pergunta que a gente recebeu também de outras pessoas nas nossas redes sociais do Caminhos do Divino. Nós tivemos outras pessoas perguntando isso, querendo saber como é uma festa tradicional da cidade. A gente sabe do papel forte, religioso da festa, mas também querendo saber o papel de apoio da prefeitura para a realização da festa. Você pode compartilhar? Vamos lá. Bem, a festa do Divino, como grande parte das festas populares, né, ela é feita, na verdade, pelo povo, né, pela igreja, logicamente, né, que tem aí um papel fundamental na sua organização, mas pelo povo, né, que colabora, que ajuda com seus donativos, que se mobiliza, né, que de uma certa forma se voluntariza, né, para poder fazer a festa acontecer. O afogado, né, na festa divina é um grande exemplo disso, né, é feito por voluntários, né, que passam dias e dias e noites, né, fazendo a comida lá para serem distribuídas ao povo. Então, a gente nunca tenta intervir nesse sentido na festa, né, a gente deixa que a igreja se organize, né, que o festeiro, né, que está ali na linha de frente, que foi o escolhido, que ele tenha essa autonomia, né, para poder programar a festa, e a prefeitura, nesse caso, entra mais como apoio mesmo, né, a gente dá o suporte estrutural para a festa poder acontecer, na verdade, né. Então, a gente monta toda a estrutura de trânsito que é necessária, a estrutura de banheiros, né, porque a gente recebe um grande número de pessoas, então também se faz necessária, né? Hoje a gente colabora também com a construção ali do espaço onde é distribuído o afogado, onde é feito o afogado, né? Então a prefeitura ajuda nesse sentido também, né? E um dos meus papéis dentro da própria festa do Divino é articular com os grupos de cultura popular para se apresentarem aqui. Então a prefeitura faz todo esse contato com esses grupos aqui da cidade e da região, né, e a gente muitas vezes disponibiliza transporte para colaborar também com a festa, né? Então a gente fica mais nessa parte do apoio da festa em si, né? Porque quem faz realmente a festa do Divino é o povo, é a igreja. Muito legal.
Tem uma pergunta aqui do Daniel Mazetti, que eu acho que combina bastante para a Denise. De repente, a Andrea pode complementar, mas eu acho que é uma visão de uma pesquisadora, pode complementar, que é, na visão de vocês, o apelo comercial pode desconfigurar uma festa tradicional? Aí ele traz um exemplo de músicas de funk que ganharam espaços em festas juninas, visando atrair um público mais jovem aos eventos. Daniel Mazetti fez essa nossa pergunta e eu direciono para a Denise, mas se alguém mais quiser compartilhar aí, fiquem à vontade. Olá, Daniel. É muito interessante a sua pergunta. Antes disso, Daniel, só um minuto, sobre o que a Andrea falou, muito bem colocado, assim, de forma nenhuma eu acho que a Andrea substituiu a festa e o documentário. Eu acho que agrega, né? A festa, ela acontece por conta do povo, né? Obviamente, a gente viu as fotos muito bonitas. Eu esqueci o nome do vereador que encaminhou as fotos para vocês. Desculpa, mas assim, fotos muito bonitas que mostram isso. A festa, ela acontece a despeito das grandes dificuldades financeiras ou de eventos críticos como pandemia, epidemia, mortes. Então, eu acho que o que eu quis mostrar é que o documentário, a questão virtual, ela agrega, né? Ela não tira, é isso que eu quis dizer da dinamicidade. São coisas que agregam. Ela não vai retirar nada da festa, ela vai colocar mais. Vai ter gente que vai gostar, vai ter gente que não vai gostar. No caso do documentário, que ótimo, né? Põe a festa mais para o mundo ainda do que ela já é. Mas uma questão que o Daniel está trazendo é uma questão extremamente polêmica, que é a introdução assim, do funk. Mas, Daniel, se a gente lembrar, isso não é novo. Isso já foi com a axé, já foi com a lambada. Então, o que você está propondo é uma questão extremamente interessante e que a gente tem que pensar o seguinte: a festa não vai morrer por conta disso. Se descaracterizar, eu, como pesquisadora, tendo visto muitas festas, tendo olhado o histórico de muitas festas culturalmente, essas questões, elas só acrescentam. Acrescentam, aí você fala, é positivo? Eu estou falando, acrescenta. Isso vai dar disputas, vai trazer disputas entre a comunidade, entre as gerações. A gente tem que entender, eu acho, e pensar no nosso dia a dia de pessoas brincantes, de pessoas religiosas, que a festa, ela não é puramente harmonia. A festa, ela é discussão antes de acontecer, ela é debate, ela é alguém que acha que a bandeira, ou que tal santo, ou que tal santa, deve sair da igreja onde sempre saiu. A gente tem que entender, uma boa coisa para a gente entender é a festa, que eu acho que a tensão ela é mais visível e ela é mais conhecida, é a festa no Pará de Nossa Senhora de Nazaré. Todo mundo conhece a corda. E todo mundo sabe que as pessoas vão levando a corda. E que existe uma tensão muito grande, porque sabe-se que a corda, se as pessoas fizerem qualquer movimento, a santa cai. Aquilo é uma tensão. E aquilo, que hoje é visto como uma tradição que não pode ser retirada, que aquilo ali faz parte da festa, tanto para quem não conhece, quanto para quem participa, é muito interessante. Aquilo foi introduzido pelo povo. A princípio, a Igreja Católica, a instituição, não concordou pelo perigo de colocar as pessoas em perigos, pelo perigo da santa cair. Então, é uma boa questão para mostrar que a tradição muda. E o que hoje nós achamos que sempre existiu, que é aquela tensão da corda, as pessoas puxando, na verdade, foi um debate. Na verdade, não foi harmônico. E quando eu falo que não foi harmônico, não quer dizer que teve briga, que as pessoas se machucaram, não é isso. É a gente entender que toda situação cultural, ela tem discussão. Então, o que a gente hoje entende? Isso sempre foi assim? Não, ele foi introduzido de alguma forma, em algum momento. Teve um debate sobre segurança, sobre saúde, sobre se é certo ou não é certo,
né? E aposto que vocês aí estão pensando, em tal festa eu achei que aquilo não era certo, alguém me falou que não devia ser assim. Então, Daniel, eu acho a sua pergunta muito boa, porque, na verdade, ela não tem resposta. Por que ela não tem resposta? Porque são coisas que vão acontecer. Já foi a lambada, já foi o axé, agora é o funk. A festa deixou de existir? Não. Deixou de ter essa dinâmica do conflito, se é certo ou não é certo? Não. Antigamente, a introdução comercial era de outras formas, né? Comerciantes mesmo, de vendinhas, ou então políticos, né? Candidatos e candidatas que se atrelam à festa. Então, o importante, eu acho, é entender, a festa não vai morrer. Durante a nossa vida inteira, eu acho que é importante a gente entender, nós passaremos pela festa. A festa vai seguir. Com funk, sem funk, com K-pop, sem K-pop. É muito importante a gente perceber, e aí vocês vão lembrar dos anos passados, né? Que coisas vieram e saíram. Né? Hoje a gente não ouve mais lambada nas festas populares, um pouco, né? Outras coisas também, outras brincadeiras, outros eventos, mas o que permanece? Permanece o divino, permanece a devoção. Como o Neto falou, permanece o povo. Com funk ou sem funk, né? Permanece o povo. Então, eu acho que é importante o que o Daniel trouxe, porque apesar, ou por isso mesmo, por ser umas festas de devoção, às vezes aquilo ali toca e fala assim, não, o certo é fazer isso. Só que o mais jovem fala assim, não, eu também sou devoto, mas a minha geração faz diferente. Então, o importante é pensar o que vai ficar, independente da lambada, do axé, do funk, da comercialização ou não, o que fica, gente, é o quê? É o divino. Fica o povo, fica a vontade de fazer mesmo na pandemia. Então, e não estou sendo assim uma leitura otimista. Eu acho que é uma leitura realista, que a gente pode pegar vamos supor, você pega desde 1900, aí, vamos supor, né, nos dados. Você vai ver, nossa, teve ano que foi assim, teve ano que foi assado. Então, uma festa, ela só pode existir se ela caminhar. E a gente está caminhando. Hoje, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, essa nossa conversa aqui virtual seria impensada para falar de festa, fazer festa há 20 anos atrás. 20 anos atrás foi ontem na história. Poderia ser um desrespeito para várias pessoas. E a gente sabe que não, que a gente só está agregando, né? E que independente do virtual ou não, a festa vai continuar. Não é? Quem chegasse de fora e visse as fotos, depois vocês me falam o nome do vereador, fotos belíssimas, que visse de fora, ia pensar assim, não, a tradição dessa festa é fazer assim. Não, a gente sabe que foi adaptado por conta da pandemia, não é? Mas quem visse de fora pela primeira vez vai pensar assim, não, essa festa, viesse um norueguês, né? Um congolês, vai falar assim, não, essa festa é feita assim. A gente sabe que não, mas é uma forma de adaptar, não é? Então, Daniel, muito boa a sua pergunta. Eu acho que ela tem que ser tratada igual o Daniel colocou, com respeito aos jovens, aos mais velhos, mas entender que é a dinamicidade e que o que fica mesmo é o divino, não é? Muito bom, Dani. E muito alinhado com o comentário de uma participante, que é a Elísia Silva, que pergunta para a gente o que permanece ao longo do ano após essa linda festa. Então, você já respondeu perfeitamente, que é o divino que permanece, né? De repente, a Andrea podia até comentar um pouco sobre a folia, o Neto, porque é o que também acontece ao longo do ano todo para que a festa aconteça, né? E também só quero complementar que o vereador é chamado José Roberto Correia. Muito obrigada. Só poderia dar uma palavrinha aqui, só para complementar essa pergunta, que eu achei muito boa também, né? Porque aqui em São Luís a gente tem situações práticas disso, né? Dessas situações, né? Como a cultura é dinâmica, como que ela vai se adequando de uma certa forma, né? Com o momento. Né? A gente tem tanto dentro da festa do divino, como o carnaval, que é uma festa também bem recente, né? Por exemplo, o carnaval aqui começou ali no início da década de 80,
né? E ele começou com uma configuração completamente diferente do que a gente conhece hoje, do que as pessoas conhecem hoje, né? A gente tinha como modelo, na verdade, o Carnaval do Rio de Janeiro, né? Que estava ali na TV Globo, por exemplo, né? Então, quando o Carnaval foi retomado, o Carnaval de rua, mais especificamente aqui em São Luís, a gente tinha alguns desfiles, né, de escolas de samba, né? O samba era uma das músicas tocadas aqui durante o Carnaval, né? E com o passar do tempo, né, com todo o processo, a cidade foi percebendo e dando valor para as questões locais, para questões da cultura local, da musicalidade local, né? E de uma certa forma isso foi se impondo de uma forma muito natural, né? A escolha e predileção pela marchinha, por exemplo, foi uma escolha muito natural. A gente tem uma tradição centenária de bandas aqui, né? Nas quais os dobrados, que é um gênero musical, uma espécie de uma marcha militar, né? Ele se sobressaía perante outros gêneros, né? E, então a marchinha ela foi uma predileção da cidade por um caminho muito natural, e isso foi se adequando, né, até o momento que a gente chegou e definiu que a música oficial do Carnaval de São Luís seria a marchinha de Carnaval, né? E essas tensões, essas discussões em torno disso sempre acontecem na própria Festa do Divino, na sua história, né? Existem vários momentos de tensões, né? A própria igreja, lá na década de 30, 40, teve uma tensão com a questão da participação dos grupos de cultura popular, né? Uma certa época ela ficou muito restrita só à questão religiosa, praticamente. A gente teve tensões em relação ao afogado, isso há pouco tempo, agora já nos anos 2000 para cá, né? Com a própria igreja, que não queria distribuir mais o afogado, que achava que era um desperdício, né? Então a gente teve vários momentos de tensões e, de uma certa forma, isso foi se adaptando a essas novas realidades, e a festa permanece, né? Até porque quem direciona tudo é o povo, né? Então a festa permanece, está mais viva do que nunca. Eu queria só voltar ali na pergunta da Elísia rapidinho. Ela perguntou, né, o que permanece, e a Van citou a folia. Então, já fazendo uma propaganda, semana que vem, na live aqui no Facebook, às 10 horas da manhã, a gente vai estar conversando com os festeiros desse ano e com o folião do Divino, José Roberto Landim, e aí a gente vai discutir especificamente essa questão desse período, né, que se chama de folia, que é o período entre uma festa e outra, quando a bandeira visita as casas das pessoas, enfim, é uma época super especial em que o Divino vai na casa das pessoas. E a gente vai estar falando disso especificamente na semana que vem, então acho que melhor a gente não entrar muito nesse assunto hoje para não sair do nosso trilho. Mas, Elísia, esperamos você no próximo sábado, às 10 horas, para discutir a folia, tá bom? Nós temos mais uma pergunta aqui de uma participante, da Dilmara Coelho, e ela pergunta aqui como é definida a data das festas do Divinos nas diferentes cidades. Alguém se sente à vontade para dar esse retorno para essa participante? Alguém sabe isso? Eu posso falar aqui da festa do Divino de São Luís, logicamente, certo, né? A festa segue o calendário religioso aí da igreja, né? E ela acontece exatamente 50 dias após a Páscoa, né? Então essa é a data. Então quem queira conhecer posteriormente aí a festa divina do Espírito Santo de São Luís do Paraitinga tem que estar na agenda aí 50 dias após a Páscoa. Essa é a data oficial, vamos dizer assim, do Pentecostes, né? Do ponto de vista litúrgico da igreja, 50 dias depois da Páscoa é o dia de Pentecostes, e é essa a data que, teoricamente, devia acontecer essa festa. Agora, a gente sabe que existem festas que acontecem em várias épocas do ano, né? E aí talvez cada município tenha outros motivos, que não o religioso, para estipular que a festa seja naquela data. A gente sabe que, por exemplo, em Lagoinha, que é aí vizinha de São Luís do Paraitinga, a festa normalmente acontece em julho, né? Acho que vai até acontecer virtualmente aí a partir da semana que vem.
Enfim, mas aí eu realmente não sei explicar qual é a lógica para fazer essa festa fora da data, que seria a data oficial no calendário da igreja. Acho que já está respondido. Eu acho que nós estamos encaminhando aí para a finalização dessa live, né? Nos minutos finais, eu quero agradecer imensamente a participação dos nossos convidados, Neto Campos e Denise Pimenta. Muito obrigada por partilharem suas experiências e convidar vocês para assistirem às próximas lives que já estão programadas, a Deia já anunciou. E convidar todo mundo para não deixar de entrar no site caminhosdodivino.com.br e seguir as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram, sempre Caminhos do Divino. Se vocês quiserem dar uma palavrinha final, nós já estamos encaminhando aí para o fim mesmo. Fique à vontade, né? Quem começa, o Neto? Pode ser eu, vamos lá. Agradecer, né, aqui a vocês mais uma vez. Obrigado pelo convite. Foi um grande prazer estar com vocês aqui nessa live, nesse bate-papo descontraído, né, nesse sábado, logo de manhã. Né. Agradecer, Andréia, Vandresa, aí pelo presente que vocês deram para São Luís do Paraitinga. O site está maravilhoso. Né, eu não canso de entrar ali, acessar o site para acompanhar todo o material que vocês conseguiram gerar nesses anos de pesquisa aqui. Tenho indicado para todo mundo, tenho passado isso para frente por WhatsApp, por Facebook, para chegar no máximo de pessoas possível. Realmente está lindíssimo. Obrigado pelo presente. Né, e agradecer, né, a Denise pela participação, foi um prazer conhecê-la, né? Fica aí o convite para vir para São Luís do Paraitinga e para todos que estão nos assistindo, né? Venham para São Luís do Paraitinga, cidade das 1000 festas, né? Esse ano a gente não está podendo realizar, mas tenho certeza que ano que vem a gente vem com força total, né, com as festas aqui de São Luís. Obrigado, viu? Obrigada. Denise, se você quiser falar. Eu queria agradecer muito a todas e todos pelas perguntas. Eu acho que mais, né, perguntas, mas também essa discussão nossa, essa conversa boa sobre tradição, sobre dúvidas, todo mundo tem, né? Eu também não sou a detentora do saber, por exemplo, essa questão de como é marcada a festa é muito interessante, porque as festas do catolicismo popular, elas são marcadas a partir das datas da instituição, né, do cristianismo, da festa do Cristo, né, aí vai Natal, Pentecostes, vai vários, né, todas essas festas maravilhosas que a gente tem, mas tem adaptações. E as adaptações, às vezes, têm muito a ver com coisas interessantes. Pode ter acontecido em determinado ano uma chuva, né, muito violenta, ou uma seca, que impossibilitou em determinada época que os camponeses fizessem a festa. Então, se modificou e aquilo permaneceu. Então, vira uma tradição por conta de um imprevisto, né? Um imprevisto que levou as pessoas a comemorarem outra data. Não estou falando para a festa do Divino em outras cidades, mas isso pode acontecer, isso acontece, né? De alguma cidade ter uma festa em outra data, mas que a mesma festa, que tem a mesma ideia, que valoriza as mesmas ideias e temporalidades, né? Apesar de não acontecer na mesma data. Uma coisa só que eu queria acrescentar, que o Neto falou muito bem, eu achei assim, que São Luís está bem abraçada com o Neto no turismo, porque ele falou uma coisa muito preciosa, que isso é muito importante nos estudos sobre tradição e festa e mudança, que é o seguinte, ele virou e falou assim, que nos anos 30 houve bastante querela, discussão sobre a questão da congada, né, do Moçambique, que são expressões populares, né?
e também do Afogado. Eu queria dizer para vocês, eu estudei muito Aparecida do Norte. E muitas coisas que a gente vê como devoção e são devoções, a gente tem que entender que o divino, que a festa da padroeira, são festas populares. Em vários momentos ocorreram discussões e disputas entre a instituição da Igreja Católica e o povo devoto. Isso não agora, ou acontece de vez em quando, mas a festa chama catolicismo popular. Por quê? Porque o povo começou a fazer a festa para o seu santo, para o divino. Então, a gente tem que entender que o catolicismo popular, ele nem sempre existiu. Ele começa a tomar forma quando o povo também entra dentro da instituição. Quando o povo ele começa a fazer a sua devoção do seu jeito. Eu achei o que o Neto falou perfeito, achei de uma clareza fantástica, respeitando tanto a instituição quanto o povo, dizendo, não é comum. É comum ter desavença, ter discussão. Isso não quer dizer que é guerra, que é briga, que é violência, não é. Né? E isso, todas as festas populares passam por isso. Um exemplo de Aparecida, que eu acho que bastante gente deve conhecer, a sala dos ex-votos, que é uma sala linda, né? Que as pessoas levam a sua devoção, o seu ex-voto para a santa em agradecimento a uma graça, já foi muito, muito problematizada. A princípio, a instituição católica não aceitava, mas aquilo ali foi um acordo entre o povo e a instituição. Isso também é uma mudança. O povo também muda a tradição. O povo também vira tradição. Eu acho que o Neto falou perfeitamente. Eu agradeço a ele por essa fala, que eu achei muito importante, de uma autoridade da cidade, mostrar que isso é natural, que isso acontece. E, para o fim, dizer que eu fiquei muito honrada com o convite da Andréia desde o início, uma pessoa muito generosa. Vandresa também, Neto, vocês todas e todos com essas... Eu nem considero pergunta, eu acho que é conversa mesmo. A gente ficou aqui conversando coisa gostosa de festa e de mudança. E a Andréia é sempre muito generosa, acrescentando a festa, nunca tirando, né? Porque o que fica é o divino. E muito obrigada. Obrigada, Denise. Na verdade, eu acho que eu que tenho que agradecer você, o Neto, enfim, todo mundo que compartilhou tanta informação com a gente. Assim, não teria sido absolutamente possível fazer nada disso se não tivesse sido a incrível generosidade do povo de São Luís do Paraitinga. E aí, ler os depoimentos que as pessoas fazem, falando, né, de como elas estão gostando de ver esse material, tô até chorando, né? Porque foi realmente um presente, assim, foi muito, muito, muito legal. Bom, eu queria falar duas coisas em cima do que vocês comentaram, né? A Denise falou agora sobre essa questão de que as festas vão passando por ciclos, né? Em momentos que elas estão mais apoiadas pela igreja, menos apoiadas pela igreja, enfim. E neste momento particularmente, eu estava conversando esses dias com a teóloga Márcia Bertolino, que vai ser a entrevistada dessas lives no dia 1º de agosto, e ela estava comentando comigo que o Papa Francisco acabou de lançar uma bula papal falando sobre a importância dessas festas populares para trazer essa coisa da fé de uma forma que se dissemine, né, a fé de uma maneira mais ampla. É claro que a igreja tem ali algumas restrições a essa questão de se a festa não perde um pouco o caráter religioso e começa a ter um monte de coisas que não tem nada a ver, né, tipo o funk, como o Daniel tinha mencionado antes, né? Então, como é que a igreja faz para que a festa de fato seja uma festa religiosa? Enfim, a gente vai conversar sobre isso com a Márcia no dia 1º de agosto, acho que vai ser um complemento bem legal para essa discussão. Travou para mim também. Foi a Andréia.
Travou para todo mundo, gente? Sim. Travou. Que pena. Mas pede ela para entrar de novo, eu acho importante ela falar no final. Mesmo que Sim. seja. Né? Mesmo que seja caiu, é comum, né? Essas coisas acontecem. Vai, com certeza. Vamos pedir aqui para ela voltar e a gente faz a finalização. A gente já está voltando aqui. A Andrea acabou caindo aqui. Ela vai voltar para fazer a finalização. Estou aparecendo na tela? Então, a ideia aqui é que ela volte para fechar com a gente, mas eu quero aproveitar esse momento aqui, esse finalzinho, para agradecer também a presença do Amarildo e da Rosângela, nossos amigos de Lagoinha, grandes parceiros. O Amarildo é aniversário dele hoje, e ele também é uma das pessoas que vai estar conosco durante as lives. A live dele vai ser no dia 25 de julho. Ele vai contar um pouco para a gente sobre as brincadeiras no pouso. O Amarildo é um educador, músico, muito reconhecido na cidade, na região, e que teve a oportunidade de participar do Caminhos do Divino conosco, deu várias entrevistas, então fica aí o meu abraço aí para o Amarildo. Também quero agradecer a presença da Marinilda Bulê, que está nessa live com a gente. Ela também vai ter uma participação. Nós teremos uma live com ela sobre as congadas no dia 8 de agosto. Então, depois vocês sigam as nossas páginas nas redes sociais aí, que vocês vão ser informados de tudo. Também é uma oportunidade de compartilhar com outros amigos que não viram e tudo mais. Eu acho que, não sei se a Andrea vai conseguir voltar aqui, ela está no comando. Eu acho que ela não vai conseguir voltar, infelizmente, aqui. Essas coisas de eventos ao vivo são assim, né? A gente... e o duro é que a gente não consegue colocar as outras pessoas na tela para finalizar o trabalho aqui do evento de hoje. Vocês querem comentar alguma coisa, Neto e Denise, para a gente já ir finalizando, né? Ela não vai, acho que, conseguir voltar. Acho que isso faz parte da. Desculpa, Neto. Acho que isso faz parte da festa, os imprevistos, não é? É bem isso mesmo, e a gente tem que pensar, a gente está online, mas isso é festa, isso é os imprevistos da festa, Andréia. Hoje o nosso novo linguajar, né, caiu e todo mundo já entende. Então, também é ótimo para a gente entender a tradição. Isso já virou uma tradição, já virou alguma coisa que a gente entende. Então, isso é festa, não é? São as mudanças e os imprevistos. É só agradecer a Andréia, você e o Neto mesmo e todo mundo. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada. Imprevistos acontecem, é isso mesmo. E esperamos que a gente consiga salvar essa live, porque foi muito rica e a gente tem muito que compartilhar com outros amigos. Então, estamos aí na expectativa que a hora que a gente terminar, a gente consiga salvar esse momento tão rico que a gente viveu juntos. Bacana. Queria só aproveitar aqui, né, agradecer mais uma vez, né, e que o Divino ilumine todos nós aí, para que a gente passe esse momento, né, e para que ano que vem a gente possa estar juntos na festa do Divino Espírito Santo aqui de São Luís do Paraitinga. Muito obrigada. Vamos deixar aqui o estúdio. Obrigada. Ixi, acho que foi. Acabou. Vandresa? Tá bom.
Não sei como faz para tirar do live no celular. Não.